Antimatéria, uma das maiores ferramentas de combate ao câncer e provavelmente o futuro das nossas baterias. No início do século XX, tivemos a consagração de duas teorias muito importantes para a física. De um lado, tínhamos Erwin Schrödinger, que trabalhava em uma forma de simplificar as equações presentes na teoria quântica, que já existia. Porém, essa teoria era cheia de matrizes e coisas muito complexas, até mesmo para quem era da área. Do outro lado, tínhamos Albert Einstein e a sua recente descoberta da teoria da relatividade. Depois de muito estudo, Erwin Schrödinger finalmente foi capaz de elaborar uma expressão, uma equação simples, que era capaz de descrever o comportamento quântico de uma partícula como o elétron. O grande problema é que ele sabia que a sua expressão não estava completa. Isso porque, embora a equação de Schrödinger fosse muito útil dentro da teoria quântica, ela não levava em consideração os efeitos relativísticos propostos na teoria de Albert Einstein. E embora Schrödinger passou muitos anos tentando fazer essa união entre a mecânica quântica, a sua expressão em especial, a expressão que ele desenvolveu para a mecânica quântica, que era muito útil para a época e até os dias de hoje é útil, ele não conseguiu fundir essa expressão com a teoria da relatividade de Einstein. Em 1928 surge então o físico Paul Dirac. Paul Dirac tinha uma fissura muito grande pela partícula elétron e por conta dessa fixação que ele tinha por essa partícula, ele passou muitos anos estudando o elétron, até que ele foi capaz, em 1928, fazer uma fusão da equação de Schrödinger com a relatividade restrita de Albert Einstein. E dessa fusão surgiu então a equação de Dirac. Só que tínhamos um problema na equação de Dirac, que era o seguinte: se ele considerasse que o elétron tivesse uma carga positiva e ele incluísse essa carga positiva dentro da sua equação, a sua equação dava uma resposta plausível. E se você considerasse que o elétron tivesse uma carga negativa e você colocasse dentro dessa equação, ela também dava uma resposta plausível. Ou seja, o elétron tendo carga positiva ou negativa não fazia diferença dentro da equação de Dirac. E isso era um terrível problema. Você já deve imaginar que uma expressão física ela só faz sentido se ela for capaz de descrever a realidade. E como a equação de Dirac trazia bons resultados tanto para elétrons positivos quanto para elétrons negativos, era um problema pelo simples fato de não existem elétrons positivos. Ou pelo menos, ainda. Então levantou-se duas hipóteses. Ou Dirac estava errado com toda a sua teoria e a sua equação, ou os cientistas não prestaram atenção o suficiente na natureza a ponto de deixar passar a existência de um elétron com carga positiva. Após os cientistas investigarem com bastante afinco ali toda a teoria de Dirac, eles concluíram que Dirac não tinha cometido nenhum erro em toda a sua teoria. Então só restou a possibilidade de realmente existir essa partícula. Essa partícula recebeu o nome de positron, onde nada mais é do que uma junção de elétron com positivo, dando aí a palavra positron. E foi nessa época que surgiu então o estudo da antimatéria. É bom a gente já enfatizar que a única diferença entre a matéria e a antimatéria é a carga elétrica. Isso porque é muito comum as pessoas acharem que antimatéria possui massa negativa, e isso não é verdade. Assim como um elétron tem uma massa e tem um spin, o positron, que é a antimatéria do elétron, ou é melhor a gente falar, se o elétron é uma partícula, o positron é uma antipartícula do elétron. O positron também possui uma massa idêntica do elétron e o spin idêntico do elétron. Então a única diferença entre essas duas partículas, a partícula e a antipartícula, é a carga elétrica. Nunca esqueça disso. Não existe massa negativa. Pelo menos ainda não vimos. Depois de muita procura pelo positron, cuja existência foi proposta na teoria de Dirac, 4 anos depois, em 1932, Carl Anderson foi o primeiro a detectar a antipartícula, comprovando de forma definitiva que realmente existia um elétron com carga positiva e ganhando o Nobel em 1936. Se você já passou pelo nosso vídeo sobre o bóson de Higgs, você deve estar familiarizado com o modelo padrão, que basicamente é aquela tabelinha que lista as partículas fundamentais da natureza. Essas partículas diferenciam entre si em vários aspectos, mas dentre eles também está a carga elétrica. Cada partícula tem
o seu valor de carga elétrica, podendo ser positivo ou negativo. As antipartículas, basicamente, é uma versão do nosso modelo padrão com carga invertida, onde o que é positivo passa a ser negativo, o que é negativo passa a ser positivo. O ponto interessante é que dentro do nosso modelo padrão nós temos o fóton. E o fóton é uma partícula que não possui carga. Logo, a antipartícula do fóton, que seria uma partícula com carga invertida, como ela não possui carga, o inverso de zero não faz sentido, né? Então, a princípio, o fóton não possui antipartícula. Como você já deve ter percebido, não existe tanta coisa interessante sobre a antimatéria, a não ser que ela é feita de partículas com cargas invertidas em relação à matéria, certo? Errado. É agora que a mágica começa. Antes de falarmos do potencial da antimatéria, nós precisamos entender uma equação muito famosa, que é a equação do Albert Einstein. A famosa E é igual a mc². Só um parênteses aqui, essa expressão ela está resumida e simplificada, ok? A expressão real não é essa, mas essa já nos atende, ok? E é igual a mc². O que Albert Einstein quis dizer com essa expressão? Ele está dizendo para a gente que a massa, a matéria, a existência de massa de qualquer objeto é uma fonte bruta de energia. O que eu quero dizer é que C, a princípio, é a velocidade da luz ao quadrado. A velocidade da luz é 3 vezes 10 a 8 ao quadrado, vai dar 9 vezes 10 a 16. É um número absurdamente grande. E esse número absurdamente grande está multiplicando um valor de massa, ok? Mesmo que eu pegue 1 grama de uma massa qualquer, uma única grama de massa, multiplicado por esse número absurdo, vai dar um valor absurdo de energia. O que Einstein estava dizendo para a gente é que massa é uma forma de energia. O grande problema é como que nós, seres humanos, poderíamos aproveitar essa energia a nosso favor. Porque com apenas 1 ou 2 gramas de um objeto, de uma massa qualquer, nós poderíamos produzir energia para uma cidade inteira. E sim, a antimatéria é a resposta. Agora vamos entender uma coisa muito importante. Ao ingerir uma maçã, eu retiro energia dessa maçã para sobreviver. Só que o ponto interessante é que o que o meu organismo faz é estar quebrando as moléculas que compõem essa maçã em pedacinhos. É da quebra desses pedacinhos que nós, seres humanos, ou qualquer outro organismo vivo, tira energia de um alimento. É simplesmente fragmentando a maçã. Porém, tem um detalhe aqui muito interessante, que é o seguinte. A maçã, os átomos, as partículas que compõem essa maçã, elas não deixam de existir. Não deixaram de existir. Basicamente, a gente tirou energia, foi justamente de estar separando essas partículas, separando as moléculas da maçã. E essa é a diferença da energia que nós, seres humanos, utilizamos na nossa tecnologia, utilizamos no nosso organismo, que está ao nosso redor, da energia da antimatéria. Isso porque quando uma partícula, um pósitron, encontra um elétron, quando eles se encontram, ocorre um processo chamado aniquilação. E a aniquilação é simplesmente as partículas deixarem de existir. Não é que elas foram quebradas, não é que elas estão em outro lugar, elas simplesmente deixam de existir, liberando uma quantidade de energia. E essa quantidade de energia está associada à massa. É justamente essa a importância daquela expressão de Einstein. A gente vai estar transformando massa em energia. Note que há uma diferença de eu juntar uma antipartícula com uma partícula e quando eles se encontrarem, aquilo ali vai virar energia. Isso é descrito pela equação de Einstein, ok? É diferente da energia que nós tiramos ao nos alimentarmos, porque no fundo, nós não estamos fazendo as partículas desaparecerem. Nós simplesmente estamos quebrando a ligação entre uma partícula e outra. Então, é um tipo de energia diferente. E aqui Einstein descreve justamente a energia que é liberada quando uma antipartícula encontra uma partícula. E nesse momento vale a pena a gente destacar 2 pontos muito importantes. O primeiro deles é com relação à utilidade da equação de Einstein. Ela não somente serve para descrever a transformação de massa em energia num processo de aniquilação. Na verdade, ela tem outras utilidades. Ela descreve processos como fissão nuclear e fusão nuclear, que são processos físicos extremamente energéticos. E a gente não vai entrar em detalhe disso, mas vale a pena deixar bem claro que
a equação de Einstein não serve somente para esse caso. E o outro ponto que é muito importante é com relação ao processo de aniquilação. Ele só ocorre quando a partícula encontra a sua respectiva antipartícula. O que eu quero dizer é que só vai ocorrer o processo de aniquilação se um elétron encontrar um pósitron, que é a antipartícula do elétron. Agora, se eu tenho um próton, por exemplo, e ele encontra com um pósitron, isso não vai gerar um processo de aniquilação. Isso é bem interessante deixar claro. No processo de aniquilação, quando um elétron encontra a sua respectiva antipartícula, o que ocorre é o sumiço das duas, elas simplesmente deixam de existir, e a liberação da energia é através de radiação, em especial radiação gama. Lembrando que a luz é uma radiação, então, entre algumas aspas, podemos dizer que esse processo ele libera um tipo de luz que não é visível para os nossos olhos, e essa luz pode ser utilizada pelos seres humanos como fonte de energia. Ao contrário do que possa imaginar, não é tão difícil encontrar antipartículas. Isso porque existe um meio natural de produção de antipartículas. Esse meio a gente falou dele lá no nosso vídeo sobre os neutrinos, onde a gente descreve um processo chamado decaimento radioativo. Esse processo nada mais é do que um átomo se transformando em outro. Isso acontece, por exemplo, com o potássio. O potássio ele pode se transformar em um átomo de argônio ou em um átomo de cálcio, e nesse processo ele emite algumas partículas. Dentre essas partículas que ele pode emitir duas antipartículas diferentes. Ele pode emitir um antineutrino ou ele pode emitir um pósitron. Ambas são antipartículas. O antineutrino é a antipartícula do neutrino e o pósitron é a antipartícula do elétron. Isso só é engraçado porque a gente não fala antielétron no caso da antipartícula do elétron. Uma curiosidade é que bananas são ricas em potássio. Isso significa que as bananas naturalmente são fontes de antimatéria. Essa antimatéria produzida pelas bananas pode encontrar a sua partícula correspondente, no caso do pósitron liberado por uma banana, pelo potássio da banana. Esse pósitron pode encontrar um elétron. Esse encontro vai produzir ali uma radiação gama, o que concede às bananas o título de uma fruta radioativa. Mas não precisamos nos preocupar com isso porque acontece numa quantidade muito pequena, praticamente insignificante. A produção de antimatéria de maneira artificial, ela pode ser feita no acelerador de partículas LHC. Porém, não é um sistema eficiente ainda. Isso porque, para produzir somente 1 grama de pósitrons, levaria aí alguns bilhões de anos. Além de nós termos esse problema na produção, que essa demora, ainda temos problemas com relação ao armazenamento. Lembrando que não dá para a gente armazenar pósitrons em recipientes simples. Isso porque você vai colocar o pósitron em contato com os elétrons e isso vai liberar energia, vai desfazer a nossa antipartícula. E aí a gente tem que controlar através de campo elétrico e manter essas antipartículas suspensas sem ter contato com absolutamente nada. Tem que ser vácuo e tudo mais. Então, tanto a produção quanto o armazenamento são os maiores desafios hoje na questão do domínio da tecnologia de antipartículas. Se a gente tivesse um recipiente com apenas 1 grama de antipartículas e sem querer a gente deixasse isso cair no chão, fazendo com que as antipartículas entrassem em contato com as partículas, a liberação da energia que teríamos de somente 1 grama seria maior do que as bombas de Hiroshima e Nagasaki juntas. É muita energia que seria liberada. Então, além de ter toda essa questão de armazenamento, ainda é uma coisa perigosa. Ao contrário do que muitos imaginam, antimatéria não é só energia e explosão. Ela tem aplicação tecnológica. Eu não estou falando do futuro, eu estou falando de algo que acontece nos dias atuais. A antimatéria já é uma realidade tecnológica para o tratamento de câncer. Basicamente, existe um procedimento chamado tomografia por emissão de pósitrons. Esse procedimento ele permite com que os médicos, os técnicos dentro de um laboratório consigam identificar a posição de um câncer no corpo do paciente. Ele basicamente funciona da seguinte maneira: é injetada uma substância radioativa na corrente sanguínea do paciente.
Essa substância ela tende a se alojar perto do câncer. Isso porque um câncer ele sempre necessita de mais nutrientes do que o resto do corpo porque ele está querendo crescer. Isso faz com que a circulação sanguínea seja muito intensa aonde tem um câncer. Como a circulação sanguínea é muito intensa onde tem um câncer, essa substância ela se acumula aonde está o câncer. Assim que ela chega no tumor, ela começa a liberar pósitrons, porque é uma substância radioativa. E à medida que os pósitrons são liberados, de cara eles já encontram um elétron. Ao encontrar com um elétron, essa junção gera aniquilação, produzindo ali então uma radiação gama. A radiação gama, ela atravessa o nosso corpo livremente, ela não vê o nosso corpo como uma barreira. Então, da onde a radiação é produzida, ela é emitida para fora do nosso corpo. Essa pessoa é colocada em volta de um aparelho capaz de detectar a radiação gama. E à medida que esse aparelho recebe a radiação gama, ele consegue identificar a origem, da onde está vindo aquela radiação e eventualmente localizar um tumor no interior do corpo de uma pessoa. Esse procedimento é muito interessante para que possa ser feito um tratamento precoce do tumor ou uma análise mais geral de como está ali espalhado o tumor, caso tenha gerado ali a metástase, ok? Então a gente não está falando de uma tecnologia que não existe. Não, essa tecnologia existe, é utilizada e salva a vida. Antimatéria não é uma realidade futura, é uma realidade atual. Após aprender sobre a antimatéria e as suas aplicações, só falta vocês clicarem nessa bolinha e se inscrever no canal. Se vocês quiserem aprender um pouco mais sobre radiação, espectro eletromagnético, temos essa playlist. Mas se você quiser continuar na parte de física de partículas, temos essa outra playlist. Não esqueça de comentar aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo. E para quem é do ensino médio, tem link para vocês na descrição, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!